Farmacêuticos continuam saindo das faculdades perdidos, inseguros na prática e sentindo que não sabem o suficiente sobre medicamentos. E eu posso te provar isso te fazendo uma única pergunta. Por que é arriscado dispensar amlodipino e civastatina para um mesmo paciente? Provavelmente sua cabeça deu um nó. Mas eu quero te dizer uma coisa, a culpa não é sua. A resposta dessa pergunta e de muitas outras que te fazem se sentir perdido pode ser muito mais simples do que você imagina e eu vou te provar isso. Me diz uma coisa, você já fez isso na hora de estudar farmacologia? Primeiro, você escolhe uma classe de fármacos para estudar. Por exemplo, antihipertensivos. Você abre um livro qualquer de farmacologia, depois você começa estudando pela classificação, por exemplo, diuréticos, tiazídicos, etc. Depois você faz muito esforço para memorizar a classificação e os nomes dos medicamentos de cada classe, para depois você estudar o mecanismo de ação e, em vez de tentar compreender, você tenta decorar. Aprende todas as particularidades de cada fármaco, mesmo antes de entender as particularidades de cada classe. E aí você repete isso várias vezes até achar que fixou aquele conteúdo. Eu tenho certeza que você já fez isso inúmeras vezes, mas no outro dia, mesmo depois de estudar horas e horas, a sua sensação é que você não aprendeu nada. Pois é, essa foi a forma que fomos ensinados a vida toda. E por que ela não funciona? Porque ela é muito boa para responder às provas da faculdade, mas não te prepara para a prática. Eu poderia te mostrar centenas de comentários de farmacêuticos dizendo a mesma coisa. Eu estudo, mas sempre acho que não sei de nada. Por que você acha que com você seria diferente? Então, qual é a melhor forma de estudar farmacologia se a forma que estamos acostumados não funciona? E a resposta para isso é simples e se chama ACC. E é o que falta em todos os modelos de ensino aplicados na faculdade. A verdade é que eles ainda não encontraram um modelo que realmente prepare o aluno para a prática, porque todos eles cometem um erro comum, que é o mesmo erro que você comete quando você está estudando sozinho. Estudar os medicamentos totalmente desvinculados da clínica. Eu duvido muito você já não ter achado que o seu problema é de memória. Por que você não consegue decorar todos os mecanismos de ação ou as interações medicamentosas dos fármacos? E a resposta é simples, porque você não precisa disso para ser um farmacêutico acima da média. Seu único problema não é de memória, é porque você está focando na coisa errada. E depois de testar várias formas, eu cheguei a uma fórmula de 3 passos para aprender sobre medicamentos de maneira consistente e que vai te dar mais segurança quando você estiver na prática. Eu parto do princípio que um dos principais erros que a gente comete é achar que vai conseguir construir um raciocínio clínico sobre farmacologia estudando só medicamentos. E eu te digo, sem medo de errar, você não vai. Para aprender farmacologia de verdade, a gente precisa passar por 3 etapas que são fundamentais. Juntas, essas 3 etapas compõem o plano ACC. E essa foi a melhor forma que eu encontrei para dominar as principais classes de fármacos. Mas por que ACC? Porque a maioria das pessoas que não conseguem aprender farmacologia cometem 2 erros que são muito comuns. Primeiro, elas não constroem uma base forte, ou seja, não estudam nada de fisiologia e nem sobre a doença antes de começar a estudar as classes de medicamentos. E segundo, elas só estudam a clínica depois de estudar toda a farmacologia, ou nem estudam. E o plano ACC vem resolver esses 2 problemas. Ele juntou os 3 pilares que são realmente importantes para que você consiga construir um raciocínio clínico eficiente. E esse é o mesmo plano que eu usei e que você pode começar a aplicar nos seus estudos para se tornar um farmacêutico realmente diferenciado. Então, dentro do plano ACC, nós temos 3 fases. Na fase 1 é a fase A, que é a fase de alicerce, onde a gente vai construir a sua base. Na fase 2 é a fase clínica, onde você vai pegar um contexto clínico em que os medicamentos são utilizados. E na fase 3 é a fase das classes de fármacos, onde você vai realmente estudar a farmacologia daquela classe. Então, na fase 1, que é a fase de alicerce, o que você vai fazer é estudar a fisiologia dos sistemas e entender como cada doença se dá.
O nosso objetivo na primeira fase não é se tornar expert em farmacologia. A gente só quer construir uma base que nos permita avançar com segurança. Na fase 2, que é a fase clínica, a gente vai estudar a clínica. Aí, Andra, mas eu vou estudar a clínica antes de estudar a farmacologia básica? Sim, no plano ACC você vai. Aqui a gente vai corrigir exatamente o que te ensinaram errado a vida toda. Lembrando que um dos maiores erros que a gente comete na hora de estudar farmacologia é estudar os medicamentos totalmente desvinculados da clínica. E é isso que a gente não quer repetir. Então, a minha proposta é que antes mesmo de estudar as classes, você vai entender como aquela classe é usada na clínica, como é feita a escolha de cada um dos tratamentos, o que os protocolos e as diretrizes dizem pra gente sobre aquele medicamento e sobre aquela doença, para só depois você avançar para a terceira fase, que é a fase das classes de fármacos. Agora você já está pronto para internalizar os conteúdos relacionados à farmacologia de cada classe, seus mecanismos de ação, reações adversas, seus usos clínicos e etc. Nessa parte, você vai se aprofundar em cada uma das classes e retirar delas apenas o que é necessário que você aprenda. Mas agora você deve estar se perguntando, como é que eu vou fazer isso sozinho? E a melhor forma que eu encontrei de te ensinar isso foi selecionando as 6 principais classes de fármacos e explorando dentro de cada uma delas as 3 fases do plano ACC. Tudo isso eu coloquei dentro do meu treinamento Formação em Farmacologia, que é dividido em 6 capítulos. No capítulo 1, a gente vai aprender os conceitos de farmacologia. No 2, a gente vai aprender sobre antibióticos e sobre as infecções. No 3, psicotrópicos e doenças que atingem o sistema nervoso central. No 4, a gente vai aprender sobre os AINES e as inflamações. No 5, sobre antihipertensivos e a hipertensão. E no 6, sobre os antidiabéticos e as diabetes. E em todos os capítulos eu exploro as 3 fases do plano. Então, por exemplo, se a gente vai estudar antidepressivos, na fase 1 do plano, a gente vai primeiro entender as bases do sistema nervoso central e entender sobre a depressão, o que é essa doença, como ela se dá, como é feito o diagnóstico. Para na fase 2 a gente entender a clínica, como é feita a escolha dos antidepressivos, o que os protocolos e as diretrizes nos dizem sobre essas escolhas. Para só depois que a gente entender como que esses medicamentos são utilizados na clínica, a gente começar a entender sobre as classes. E aí a gente vai para a fase 3, aprender todas as classes de antidepressivos e as suas particularidades. E em todos os capítulos desse treinamento, as fases do plano são respeitadas e exploradas uma a uma. Eu posso te garantir que todas as aulas foram pensadas de maneira minuciosa para que você entre como um farmacêutico comum e saia como um expert em medicamentos. Só que para garantir isso, eu não vou só te jogar dentro de um treinamento e te deixar sozinho. É por isso que ao entrar, eu vou te chamar para uma reunião individual comigo no Zoom e eu pessoalmente vou criar um plano de estudo junto com você, adaptado para a sua rotina e para os seus objetivos na carreira, em uma reunião individual, só eu e você, por 1 hora. E além disso, após essa reunião, você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e ter o acompanhamento que você precisa para se tornar o farmacêutico que você sempre sonhou. Isso mesmo, você vai poder falar diretamente comigo toda vez que você tiver dúvidas ou dificuldades na aplicação do plano. Eu vou te auxiliar de perto com a minha experiência de 16 anos de prática para você, enfim, se tornar o farmacêutico que você quer. Tudo isso por apenas R$ 69,56 ou R$ 697 à vista. Então, além de você receber toda a minha experiência no formato de videoaula, separadas em 6 módulos, eu vou me reunir com você para te dar um direcionamento nos seus estudos e corrigir os erros que você está cometendo. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal para tirar todas as suas dúvidas durante a sua vigência no treinamento. E tudo isso porque eu tenho certeza que você quer
e pode ser um farmacêutico referência no seu local de trabalho e na comunidade que você está inserido. E você pode decidir não entrar no meu treinamento hoje, e eu não quero mesmo que você entre se você realmente não estiver comprometido, como eu estou, em mudar o rumo da sua história na farmácia. Mas se você chegou até aqui, é porque você, mais do que ninguém, sabe que você precisa de uma mudança. O mercado está cada vez mais competitivo e está difícil receber o reconhecimento e o destaque que eu sei que você quer. Mas felizmente, ou talvez infelizmente, o que pode te diferenciar só depende de você. Depende da sua força de vontade para adquirir o conhecimento que te falta para você se desenvolver e se aperfeiçoar enquanto profissional, e eu posso te ajudar nisso. Eu posso te ajudar a se tornar um farmacêutico mais seguro para atender os seus pacientes, seja na drogaria, seja no hospital, e receber o reconhecimento que você merece. Para isso, você só precisa clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo e fazer a sua matrícula.